Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo: Atendente de Farmácia e Drogaria. Exercícios parte Dispensação no balcão. Para a dispensação de medicamentos, principalmente a realizada diretamente no balcão, você precisa conhecer bem as receitas e os medicamentos quanto à sua embalagem e quanto ao tipo de prescrição. Receita correta. Deve ser prescrita em português. Deve estar legível. Deve conter o nome do paciente. Deve apresentar a forma farmacêutica, posologia, apresentação, via de administração, duração do tratamento. Nome, data, assinatura do profissional, prescritor, médico. E número de inscrição, carimbado ou escrito, para o caso de precisar identificá-lo para contactá-lo. Endereço do consultório, hospital, unidade de saúde. Não pode possuir rasuras nem emendas. Classificando medicamentos. Classificação quanto à embalagem. Medicamentos sem tarja são os medicamentos que não precisam de receita para serem vendidos. Medicamentos tarja vermelha sem retenção de receita. Esse tipo de medicamento possui uma tarja vermelha com os dizeres venda sob prescrição médica. Ou seja, só podem ser vendidos se o paciente apresentar a receita. Porém, a receita não precisa ficar retida na farmácia. Medicamentos tarja vermelha com retenção de receita. Esse tipo de medicamento possui uma tarja vermelha com os dizeres venda sob prescrição médica com retenção de receita, ou seja, só podem ser vendidos se o paciente apresentar a receita, sendo que uma cópia fica na farmácia e a outra com o paciente. Medicamentos tarja preta, com notificações de receita. Esse tipo de medicamento possui uma tarja preta com os dizeres venda sob prescrição médica. O abuso deste medicamento pode causar dependência, ou seja, só podem ser vendidas se o paciente apresentar a receita. Medicamentos tarja amarela. São os medicamentos genéricos. Junto à tarja amarela, deve vir a tarja indicativa do tipo de receita que ela precisa. A apresentação de receita é uma prescrição comum e só precisa ser mostrada ao balconista. Receita de controle especial. Uma via fica na farmácia e a outra com o paciente. São usadas para dispensar medicamentos C1, antidepressivos, antiparkinsonianos, anticonvulsivantes, antiepilépticos, antipsicóticos e ansiolíticos, neurolépticos, anestésicos gerais, antitussígenos, sendo que cada receita pode ter até 3 substâncias controladas: C2, retinoides, C5, anabolizantes e antimicrobianos. Classificação quanto à prescrição. Notificação de receita azul, B. Receita azul usada para dispensação de medicamentos contendo substâncias psicotrópicas da lista B1. Notificação de receita azul, B2. Usada para dispensar medicamentos contendo substâncias psicotrópicas anorexígenas. Notificação de receita amarela, A. Usada para dispensar medicamentos contendo substâncias nas listas A1 e A2, entorpecentes, e A3, psicotrópicos. Notificação de receita especial,
de retinoides, usada para dispensar medicamentos contendo substâncias na lista C2, retinoides de uso sistêmicos. E deve vir também o termo de consentimento de risco e consentimento pós-informação. Isentos de receita. Alguns medicamentos não necessitam de receita, conforme a legislação. Atualmente, eles podem ficar expostos na farmácia, em local de livre acesso aos clientes, com cartaz próximo escrito: medicamentos podem causar efeitos indesejados. Evite a automedicação. Informe-se com o farmacêutico. Lista de medicamentos isentos de receita: profiláticos da cárie, antissépticos bucais, produtos emolientes ou protetores para óleos, soluções isosmóticas de cloreto de sódio para uso oftálmico, soluções isosmóticas de cloreto de sódio, antiácidos simples, antiácidos associados com antifiséticos ou caminativos, antifiséticos simples e caminativos, colagogos e coleréticos, laxantes suavizantes e emolientes, laxantes incrementadores do bolo intestinal, absorventes intestinais, digestivos contendo exclusivamente enzimas, suplementos dietéticos com vitaminas, suplementos dietéticos proteicos, produtos para dietas especiais, tônicos e reconstituintes para uso oral, vitamina B1, vitamina B6, vitamina C, associações de vitamina complexo B, associações de complexo B com até outras 3 vitaminas, polivitamínicos com 5 ou mais vitaminas, polivitamínicos com minerais, hidratantes eletrolíticos orais, preparações com ferro, emolientes, protetores da pele e mucosas, ceratolíticos e ceratoplásticos, agentes cicatrizantes, adstringentes, antissépticos, desinfetantes, analgésicos não narcóticos, balsâmicos e mucolíticos, inalantes tradicionais, anti-inflamatórios não esteroidais, de uso tópico, produtos fitoterápicos. Conhecendo mais sobre embalagens, rótulo e bula. Todos os produtos possuem embalagens e rótulos. Porém, os medicamentos necessitam de embalagem, rótulo e bula, contendo informações que sejam relevantes ao produto a fim de ajudar o cliente a usá-lo corretamente. A farmácia não tem responsabilidade nenhuma com essa questão, pois somente a indústria que produz o medicamento é a responsável pela embalagem e pelas informações contidas na bula, sendo guiada pelas resoluções publicadas pela Anvisa. Embalagem. A embalagem deve apresentar informações como nome do medicamento, caso seja fitoterápico, possuir o nome botânico da planta, denominação genérica, nome, endereço e lote, data de fabricação, mês, ano, data de validade, mês, ano, número de registro, Ministério da Saúde, mais 13 números, composição do medicamento, quantidade, via de administração, nome do farmacêutico responsável técnico e número do CRF, telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor, SAC, lacre de segurança, tinta reativa ou selo de rastreabilidade. Rótulo.
O rótulo deve apresentar informações como forma de uso, condições de armazenamento, alerta sobre risco para diabéticos, celíacos e alérgicos, nome impresso em braille, lote, validade e fabricação em cor constratante e legível, idade mínima aprovada para uso, selo de rastreabilidade, desde a fabricação até a dispensação. Bula. A bula deve apresentar linguagem mais acessível e legível aos clientes, esquema de perguntas e respostas. Exemplos de perguntas das bulas. Como este medicamento funciona? Por que este medicamento foi indicado? Quando não devo usar este medicamento? Como devo usar este medicamento? Quais os males que este medicamento pode causar? O que fazer se alguém usar uma grande quantidade deste medicamento de uma só vez? Onde e como devo guardar este medicamento? Acesso às bulas. Todas as pessoas devem ter acesso às bulas de medicamentos, pois se trata de um direito que é reconhecido pela Constituição Federal de 1988 e ratificado pelo Código de Defesa do Consumidor. Assim, você deve promover o acesso aos clientes da sua farmácia e, caso tenham dúvidas, devem falar com o farmacêutico. Bulário. Bulário é um material onde se encontram diversas bulas, que são dispostas em ordem alfabética de acordo com o nome genérico do medicamento. Esse bulário pode ser um livro ou presente na internet. Caso deseje, visite o site da Anvisa em www.anvisa.com.br/bulário eletrônico. Falsificação de medicamentos. A farmácia é um dos maiores responsáveis por medicamentos falsificados chegarem ao consumidor. Por isso, as aulas anteriores enfatizaram o reconhecimento das características de um medicamento legalizado. O agravante do uso de medicamentos falsificados são os riscos causados ao paciente. Tipos de falsificação e seus riscos. Diluição ou redução da concentração. A doença persiste ou agrava, podendo levar à morte. Mudança de fórmula clandestinamente. Probabilidade de intoxicação aumentada pela adição de substâncias tóxicas. Roubos de laboratórios ou amostras grátis que foram reembaladas pelas quadrilhas. Perda da garantia de higiene e conservação. Falsificação e vendas pela internet. Atualmente, tudo pode ser comprado pela internet. Por isso, ela se tornou a principal forma de comércio de medicamentos falsificados no Brasil e no mundo. Assim, deve-se ter muito cuidado com esse tipo de compra, pois o medicamento recebido pode ser diferente do pedido e apresentar efeitos imprevisíveis, bem como danos gravíssimos à saúde. Portanto, esclareça seus clientes a evitarem comprar medicamentos pela internet, mas se for necessário, que seja em um estabelecimento regularizado pela vigilância sanitária. Cuidados ao comprar medicamentos. Não use medicamentos sem orientação médica ou farmacêutica. Não compre esse tipo de produto em feiras e camelôs. Não compre medicamentos em farmácias e drogarias desconhecidas e ilegais. Não compre medicamentos em promoções ou liquidações com preços baixíssimos, pois podem ser de origem duvidosa, sem qualidade ou roubados.
Não compre medicamentos em farmácias que não emitem nota fiscal, pois você precisa guardá-las junto com a embalagem, cartela ou frasco, para possíveis trocas. Não compre medicamentos danificados, apresentando embalagens amassadas, lacres rasgados, rótulos soltos, apagados ou borrados. Rastreabilidade dos medicamentos. Desde 2009, uma lei conhecida como a Lei da Rastreabilidade foi estipulada para que todos os medicamentos possuam uma tecnologia que permita saber o caminho que o produto fez, da sua produção até a entrega ao consumidor. No entanto, isso ocorrerá aos poucos, sendo primeiramente definidos os requisitos referentes aos fabricantes e aos fornecedores, e só depois começará a ser executado no país inteiro. A rastreabilidade é um número exclusivo, denominado Identificador Único de Medicamento, IUM. Esse número fica impresso em uma etiqueta de segurança que é confeccionada pela Casa da Moeda do Brasil e depois aderida nas embalagens dos medicamentos em todo o Brasil. Para utilizar esse sistema, a farmácia deve ter um leitor eletrônico apropriado para o IUM e, ao realizar a leitura, a farmácia saberá a procedência e a autenticidade do produto. Importância do sistema de rastreabilidade dos medicamentos. Essa é uma forma segura de evitar fraudes e falsificações, além de impedir a venda de medicamentos irregulares. Com isso, consegue-se aumentar a segurança e a qualidade dos produtos que chegaram aos consumidores. Outra vantagem é a possibilidade de localizar a origem da fraude. Fracionamento de medicamentos. São medicamentos que possuem as embalagens de forma diferente da comum. A cartela já vem da indústria com pontilhados para destacar, possibilitando a venda apenas dos comprimidos necessários para o tratamento. Exemplo de fracionamento de medicamento. Na receita, o médico prescreve um comprimido de 12 em 12 horas, durante 5 dias, ou seja, o paciente irá precisar de 10 comprimidos. Se não existir uma caixa desse medicamento com 10 comprimidos, você pode fracionar uma cartela e dispensar apenas os 10 comprimidos necessários. Importância do fracionamento de medicamento. Essa estratégia beneficia o próprio paciente, pois dessa forma, a farmácia garante o uso racional de medicamentos, pois o cliente irá levar para sua casa apenas a quantidade para seu tratamento. Assim não vai sobrar medicamentos. O fato de não ocorrerem sobras de medicamentos irá dificultar o acúmulo de medicamentos nas residências, formando as conhecidas farmacinhas. Portanto, o paciente não terá medicamentos disponíveis para usar sem prescrição médica ou orientação farmacêutica. Quanto menos medicamentos existirem nas casas das pessoas, menor será a automedicação. E como já estudamos, a automedicação é uma prática que geralmente leva a efeitos adversos e intoxicações. Se as farmácias realizarem o fracionamento, haverá um impacto enorme na saúde, pois o acesso aos medicamentos aumentará e os pacientes
terão mais oportunidade de adquirir os medicamentos exatos para seu tratamento, já que poderão pagar apenas pelos comprimidos que necessitam. Possibilidade do fracionamento de medicamentos. Os medicamentos, para serem fracionados, precisam apresentar nas embalagens a frase "embalagem fracionável". Quando a embalagem já é própria para essa prática, ela evita a contaminação do medicamento, pois não entram em contato com o meio externo e nem com as mãos do manipulador. Elas são destacáveis e só sairão da embalagem quando forem utilizadas pelo paciente. Exceções para fracionamento de medicamentos. A única classe de medicamento que é uma exceção para a atividade de fracionamento são os medicamentos sujeitos ao controle especial. Vantagens de fracionamento de medicamentos. Não ocorrem sobras. Economia. Minimização do uso irracional. Menos casos de intoxicação. Realização do fracionamento de medicamentos. Os profissionais da farmácia habilitados e preparados para esse procedimento são os farmacêuticos. Uso racional de medicamentos. O uso racional de medicamentos é o ato do paciente fazer uso de um medicamento que é adequado para seu problema, conforme deve ser usado, posologia, que é produzido por um laboratório legalizado e dispensado por uma farmácia regularizada, após a prescrição médica e acompanhada de orientação médica e atenção farmacêutica. Exercícios, parte 2.